Você já foi pego de surpresa? Você, durante um projeto, uma caminhada, você foi requisitado por uma coisa que você não estava preparado? Quando nós tratamos das coisas seculares, se não todos, muitos de nós somos muito cuidadosos, mais até do que com as coisas de Deus. Eu viajei agora e levei meus 2 passaportes, o meu passaporte da Vera, e levei 2 passaportes que já estavam vencidos, aqueles que são furados na capa, que não tem nada a ver. Eu falei, mas vai que o sistema do camarada lá não está em dia. E ele pergunta, quantas vezes você já veio aqui? Qual o propósito da sua viagem? Você já esteve aqui e não deu saída. Aí eu disse, não, olha aqui meus passaportes antigos. Não precisa, irmãos. Não precisa, mas eu fiz para sobrar. Ou seja, esses passaportes antigos eu levei para passear. Eles foram dentro da pasta e voltaram dentro da pasta. Levei um casaco que também foi passear comigo. Não saiu da mala. Por quê? Eu falei, apesar de estar escrito a temperatura, eu digo, vai que esfrie. Vai que esfrie. Quando saímos de lá, fizemos algumas comprinhas, nada mais do que 100 mil euros. Nada mais, 200, 100, 150. E lá na Europa você tem direito a requerer de volta o imposto. Então, o turista não paga imposto. Mas só que você precisa estar no aeroporto, despachar as malas, ele saber que você vai sair, e aí ele carimba e te devolve o dinheiro. E me disseram, leva isso e isso, e eu levei além daquilo. Eu peguei as notas, eu fotografei as notas, vai que cai um café em cima e molha. Então estava fotografado. Filmei as coisas. E quando cheguei no aeroporto, ela disse, está tudo no sistema, dá-me o seu passaporte. Eu entreguei, está tudo aqui, pode ir. Falei, e as notas? Guarde consigo. Não precisa mais. Onde você andar, seu passaporte já está dizendo tudo. E nós estamos preocupados com o anticristo. Estamos preocupados, quando ele vier, o sistema já está todo implantado. Sabe onde você foi, que dia que você foi, o que você comprou, aonde você comprou, e conforme a forma de pagamento que você teve, ele diz. Mas com as coisas de Deus, muitas vezes, nós não somos. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele tira para um resgate. A diferença que muitos esquecem, ou talvez alguns não saibam, é que Ele não tirou do resgate, Ele não resgatou só, Ele tirou da escravidão para levar para um outro lugar melhor do que aquele. Essa é toda a diferença. E nesse período, todo o tempo, esse povo devia satisfação a Ele. Esse povo foi comprado, simbolizando a compra que Jesus fez, o pagamento que Ele fez. Moisés estabelece uma nova cultura, e nós vamos ler agora, para aquele povo que estava acostumado a uma cultura de 400 anos do Egito. Moisés vem com uma proposta nova. E essa proposta de Moisés, ele não sabia, mas é a proposta de Jesus, que quando chega vem estabelecer uma nova cultura. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 10, versículos 25 e 26. Eu vou precisar ler na versão do Data Show, porque eles estão sem a versão King James. Êxodo 10, 25 e 26. Diz assim, Moisés, porém, disse, tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha, nenhum casco, nenhum pedaço de casco, ele está falando dos animais, nenhuma unha ficará, porque dele, esse animal,
havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus? Porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Ele está dizendo, porque não sabemos o que o Senhor vai nos pedir em sacrifício. E como não sabemos, nós temos que ter tudo, porque Ele pode pedir alguma coisa que eu deixei no Egito. Vamos falar com Deus. Vou pedir ao irmão Augusto para levantar a sua voz e interceder por essa palavra, para que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos nesse momento, Senhor, as nossas vidas, Senhor, os nossos pensamentos. Senhor, nós queremos disponibilizar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Não estamos satisfeitos com aquilo que se opõe a Você dentro de nós. E nós, Senhor, nos colocamos, Senhor, como vasos para podermos ser moldados, Senhor, segundo aquilo que o Senhor já planejou para nós, segundo os Teus planos perfeitos, bondosos, Senhor, amorosos, Senhor. Nós confiamos em Ti e declaramos uma palavra santa que penetre nos nossos corações nesse momento, Senhor. Que faça diferença no nosso meio de uma vez por todas, para que larguemos todos os nossos ídolos, tudo que tem se oposto a Você nesse lugar. Senhor, assim como cada rei, naquele momento, era considerado aprovado ou reprovado, segundo aquilo que possibilitava no meio do seu povo, Senhor, a idolatria ou não, Senhor, nós hoje nós declaramos que não queremos essa idolatria, Senhor, isso que tem tomado o Teu lugar nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, e o tudo começa a partir da nossa vontade, da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te encorajar a ficar desarmado. Eu quero te encorajar a ficar completamente sem nenhum tipo de preconceito à palavra. Que você aceite com o coração aberto aquilo que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus, que essa palavra penetre no nosso coração, mas de uma forma tão preciosa, que ela faça morada eterna, e que em momento nenhum nós nos esqueçamos de tudo que for dito. Melhor é não ser pego de surpresa. Esse contexto do texto que eu li, é quando Moisés, por diversas vezes, vai à presença de Faraó, pedindo que Faraó deixe o povo ir. E ele disse, logo na primeira vez, nós temos que ir, porque temos que prestar uma grande festa, celebração. Então a nossa vida precisa ser uma vida de celebração. Mas Faraó impediu. Disse que não podia deixar. Imagine, na cultura, perder cerca de 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala de 600 mil homens, mas eram só os homens contados, as mulheres e crianças não. Imagine perder 3 milhões, que não fossem 3 que tivessem crianças, mas 2 milhões e tantos de trabalhadores, aqueles que faziam os tijolos para as obras do Egito, aqueles que carregavam a massa pesada. Imagine ele perder aquelas pessoas que ajudavam no crescimento do Egito, e ele de toda forma tentou demover Moisés da ideia. Até que em dado momento, vendo que Deus estava pesando a mão, trazendo as pragas, e avisava, se você não deixar ir, eu vou trazer isso, eu vou fazer aquilo, não vamos entrar nesse ponto, eu só quero fazer um resumo, a praga tal, Faraó começa a negociar com Moisés. A primeira coisa que nós temos que atentar é que o mundo normalmente não nos impõe, ele negocia, ele faz propostas. E sempre que ele faz proposta visando duas coisas.
primeira coisa que ele visa é se beneficiar de você. Segunda coisa é não te espantar com a proposta dele. E ele faz ver que é bom. Então, o faraó propôs a Moisés: não precisa ir, faz o culto aqui dentro. Porque era proibido, eles tinham visões diferentes, ofertas diferentes. E Moisés disse: não, nós temos que ir. E ele então recebe mais pragas e diz: pode ir, mas não vá muito longe. Essas duas eu imagino que é o mundo quando nós declaramos que queremos aceitar Jesus. O mundo disse: mas você não precisa sair de perto da gente, você pode continuar vindo aos bailes, você só é crente, mas você pode continuar sendo meu amigo aqui de farra. E o segundo, quando diz não vai muito longe, ele diz: não se santifique tanto, cuidado. Mas Moisés não aceitou, e ele então propõe, na terceira chamada: pode ir então, pode ir para onde vocês quiserem, pode ir para muito longe, mas deixem seus filhos. Agora ele começa a tratar do legado. Os nossos filhos são o nosso legado. A Bíblia mostra que esse povo, ao entrar na terra prometida, trouxe um legado, mas esse legado foi perdido. E quando Josué morre, quando os anciãos mais velhos morrem, eles se perderam, porque eles não tinham legado mais, eles não continuaram, não deram continuidade. E Faraó tenta segurar, diz: eu tenho aqui na mão um exército maravilhoso. Isso fascinou o coração de alguns, por certo, porque Moisés era o modelo para eles, de uma pessoa que, não sendo egípcia, foi aclamado príncipe. E eles, a Bíblia diz que Moisés estudou nos melhores lugares e teve as melhores culturas, melhor conhecimento. E certamente isso apeteceu o coração de alguns, com essa proposta de: vamos deixar nossos filhos, não vamos ficar com saudade. Mas já pensou que eles serão? Eles serão Moiséses, eles serão pessoas. Mas Moisés disse: não, nós temos que ir com os nossos filhos, nossas mulheres, todo mundo. Aí ele vem para o segundo legado, que passa quase que despercebido, é o legado do sacrifício. E ele disse: podem ir então, levem seus filhos, levem suas esposas, levem a todos. Está a partir do capítulo 8, os irmãos podem estudar isso depois. Mas deixem o seu gado. É muito difícil caminhar no deserto com gado. Não faça isso. Vocês vão ter muita dor de cabeça. Deixem seu gado. Com essa proposta, ele queria segurar os objetos de sacrifício do povo de Deus, que era assim: eles matavam um animal, o melhor animal. Então ele faz essa proposta, e Moisés então aqui nessa última proposta diz: não, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios holocaustos. Ele não está dizendo assim: o sacrifício de vocês, egípcios. Ele está dizendo: aquilo que é nosso, você tem que permitir que nós levemos. Por quê? Para que ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé. Alguns. Mas quais alguns? E ele disse: não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Qual que o Senhor vai te solicitar? Moisés, hoje é o dia do sacrifício, e pela vitória que eu dei a vocês, eu quero aquela ovelha branquinha com 2 pintas na orelha. Falei para você trazer? Cadê ela? Ficou lá no Egito, o faraó gostou dela, deixou lá. Pastor, Senhor, mas nós temos uma branquinha com 2 pintas beges. Senão eu quero aquela. Isso é uma nova cultura que Moisés está estabelecendo a um povo que estava acostumado a saber tudo o que acontecia. Esse povo no Egito
no deserto, depois de sair do Egito. Esse povo, quando deu meio-dia, eu estou dando essa hora, mas era a hora do almoço, eu não sei se era meio-dia, 11 horas ou 1h, começava a reclamar e lembrava que meio-dia, vamos estabelecer meio-dia, me deixem estabelecer esse horário, ok? Meio-dia, tinha comida. E cadê a comida? E a comida atrasava por providência de Deus, para testá-los, para prepará-los. E eles chegaram a dizer, lá nós tínhamos as nossas comidas, nós tínhamos a nossa cebola, a cebola lá era um negócio fantástico, quem não gosta de cebola, mas nós tínhamos lá os nossos, ou seja, no tempo certo, sem que precisássemos fazer nada, nós tínhamos, mas vocês eram escravos. O que Moisés implanta aqui é uma nova cultura, é a cultura de tudo pertence àquele que nos compra. Aquele que nos tirou da terra do Egito, está nos tirando, e vai nos tirar, que nesse momento aqui ainda não tinham saído, mas essa era a proposta. Aquele que mandou que eu viesse aqui, para libertar vocês, ele quer uma cultura do tudo é dele. Por isso que às vezes nós temos que lembrar que o Velho conecta-se com o Novo Testamento confirma que o Velho, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Não há nada que fique de fora, são todas as coisas. Durante a nossa caminhada até o Senhor nos buscar, haverá muitas surpresas. Estou falando de nós. E durante a caminhada deles lá, Moisés sabia que haveria muitas surpresas. E Moisés começa ensinando nas entrelinhas o que é entrega total e confiança total naquele que nos dirige. Porque, apesar de ser um homem muito sábio, e apesar de Deus cuidar dos mínimos detalhes, Deus não falou para Moisés como é que eles levariam a comida para 40 anos. E mesmo que Moisés, não sabendo que iriam ficar 40 anos, porque ele não sabia, mas Deus sabia, Moisés não pediu comida para levar por 40 anos, ou por 2 anos, ou por 3 meses. Comida para aquele povo, para 1 mês e pouco, 2 meses, aproximadamente, que era o tempo que eles levariam para chegar, se fossem direto e desse tudo certo, não houvesse a mexida de Deus, eles teriam que ter alguns containers, alguns caminhões. Eram 3 milhões de pessoas, não esqueçam disso. Era comida para animais, não esqueçam disso. Mas ali Moisés começa a mostrar que Deus, que nos tirou, nos resgatou, é um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas sem Moisés saber, ele já estava preparando para a cultura do Messias que viria. Em que ele, em dado momento, pregando aqui, disse, no reino é diferente. O que eu estou trazendo para vocês é uma nova cultura. Não é uma cultura da margem, não é uma cultura do regulamento, mas é uma cultura do eu oferecer além do que você pede. Não é uma cultura da lei, mas é uma cultura da graça, do amor e da obediência. E ele disse, vocês estão acostumados que se alguém adulterar, vocês já pecaram. Mas na minha cultura, se você pensar em adulterar, você já pecou. Significa, eu não preciso cometer o ato do roubo, do assassinato, do adultério, da fofoca. O que eu preciso é ter no meu coração é que eu preciso levar mais passaportes, caso ele me peçam, e o outro ficou lá em casa. Eu preciso levar mais notas, caso ele me diga, o sistema caiu, eu não tenho como provar, você tem aí? A cultura que Moisés começa a estabelecer é preparar aquele povo para que hoje nós soubéssemos o que aconteceu e que estaria acontecendo e está acontecendo conosco. Nós somos esse povo hoje. Os animais eram usados ao sacrifício, para sacrifício ao Senhor, e Moisés declara com a sua sabedoria toda que ele não tinha, e Deus falava com ele diretamente.
Mas ele disse: eu não tenho capacidade de discernir, de descobrir o que o Senhor vai me pedir. A dúvida sobre o que o Senhor vai requerer de nós deve nos preparar para deixar tudo à disposição dele. Eu queria que você guardasse essa frase. A dúvida sobre o que o Senhor vai requerer de nós deve nos preparar para deixar tudo à disposição dele. Aqui Moisés demonstra que nada pode ser deixado de lado, porque Deus pode requerer aquilo que você nem imagina. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão com regulamentos debaixo do braço. Nós estamos vivendo o tempo onde as pessoas estão discutindo até onde eu posso ir e não ser pecado. As pessoas estão dizendo o que eu posso fazer e ser agraciado. Nós devemos estar prontos, irmãos, independentemente de parâmetros, independentemente de regras, independentemente de tudo que seja previsível. E este princípio é o princípio do amor e da obediência. É entrega total. Em João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que Jesus está ensinando é que ele deu a vida dele, embora nenhum de nós merecêssemos. Isso é amor, isso é obediência ao Pai. E nós temos que desconstruir da nossa vida o dar para aquilo que está fazendo falta. Eu não gosto muito, me perdoem a minha franqueza, quando algum irmão me pergunta: pastor, está precisando de quê aí? O que você tem no coração para dar? Porque eu posso estar precisando de um ar refrigerado, de um ventilador, nossa mesa de som deu um problema, já mandamos consertar, terça-feira estará de volta. Posso estar precisando disso. Se você, no seu coração, disse assim: eu quero dar algo 10 vezes maior que isso, porque o meu coração está pedindo. Nós temos ensinado a igreja a trabalhar por generosidade, não por carência. Mas não para a igreja, mas para tudo na nossa vida. E se nós não entendermos isso da parte de Deus, nunca vamos entender entre nós. Se nós não entendermos que eu pertenço a Deus, que Jesus me chamou e que eu tenho que estar disponível para tudo, eu nunca estarei disponível para os trabalhos da igreja. Eu terei muita dificuldade de entender que eu preciso estar aqui não para ser santo, mas para servir alguém que precisa de mim. Por quê? Porque Deus poderá dizer: hoje, às 10h30, vai chegar uma pessoa. Se você não crê nisso, você precisa orar mais para crer, porque Deus fala e já falou muitas vezes. Você vai orar por uma pessoa que vai chegar lá com a camisa roxa, o cabelo dele é castanho, ele usa óculos, e você foi escolhido para levar essa palavra para essa pessoa. Disse: Senhor, agora não dá, porque exatamente 11 horas é o jogo do meu time, vai passar direto pela TV. Você não está entendendo que Jesus te chamou, te resgatou, que pagou um preço altíssimo para requisitar de você tudo. Alguém escreveu, e eu copiei, e diz: não lhe devemos apenas o que temos, devemos a Ele tudo o que somos. Ele não quer nossos bens somente, Ele quer toda a nossa história, pois Ele nos deu a história dele, e um dia, na eternidade, se tornará visível a todos a dimensão
de nossa entrega a Ele. Então eu relacionei aqui coisas que podemos estar deixando no Egito. Coisas que não estamos cuidando e seremos surpreendidos. O teor dessa mensagem hoje é o elemento surpresa. Eu não sei se os irmãos sabem, mas no Antigo Testamento, aquele que ocupava o lugar de Jesus, sumo sacerdote, quando alguém pecava, levava-lhe um sacrifício para ele oferecer, e o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no lugar santíssimo, santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, lá dentro. E por que esse homem que entrava com sinos na cintura, fazendo barulho? Porque ele precisava mostrar que ele estava vivo. Ué, mas alguém desse naipe, sumo sacerdote, entraria no lugar santo para interceder por um pecador e Deus o matá-lo? Você vai entender. Mas além dos sinos, ele levava uma corda na perna e ficava a ponta da corda do lado de fora. E enquanto estavam escutando o barulho do sino, imaginava, ele está vivo. Mas em dado momento, se os sinos parassem de tocar, fazer barulho por um tempo, eles imaginavam, está morto, não podemos entrar lá, puxa ele pela corda, porque quem entrasse morria, sem estar preparado. E aí vem uma pergunta, como uma pessoa que vai entrar no Santo dos Santos pode morrer lá dentro? Que Senhor é esse? É este princípio aqui. Eu não sei o que o Senhor vai me pedir. Deixa eu explicar, irmãos. Havia alguns sacerdotes, sumos sacerdotes, eles iam para a festa do sacrifício, mas eles não sabiam quem seria o escalado para entrar. Em Lucas fala disso. E em dado momento, vinha a voz da autoridade dizendo assim, Sérgio, você é um sumo sacerdote, entre e ofereça o sacrifício. E o Sérgio disse, meu Deus, dá para mandar o irmão Gil? Porque eu estou me lembrando que essa semana foi terrível, e não deu nem tempo de pedir perdão pelos nossos pecados, não havia esse tempo. E ele entrava, e ele certamente poderia morrer lá dentro. O princípio que Moisés está falando aqui, você não sabe o que o Senhor vai te pedir, nós vamos detalhar alguns pontos, para que os irmãos meditem. Deus falou muito forte ao meu coração, essa semana. Essa mensagem ele me deu na véspera de eu viajar, e ele disse, essa será a mensagem da volta, mas depois vai passear, vai passear. E na quinta-feira, quinta-feira, sentei ali, e aí o Senhor falou, pronto, agora escreve. Eu quero que você preste atenção nisso. Você está preparado para a surpresa? Não fique apavorado. Eu só quero que você seja sincero consigo. Você pode olhar para mim e dizer assim, estou, pastor, e eu vou acreditar que você está. Mas isso não vai mudar o seu destino. Porque se você disse que está para mim ou para alguém, mas não está, você vai arcar com as consequências. A primeira coisa que nós podemos estar deixando no Egito é o nosso culto a Deus. Como é que eu posso deixar meu culto a Deus? Independente das nossas ocupações e responsabilidades, nós temos que achar tempo para cultuar a Deus. Eu quero ouvir um amém. Amém. Só porque eu falei? Irmãos, a palavra nos confronta. Alguém um dia conversando comigo disse, não, porque a palavra do pastor, a palavra é dura. Não, a Bíblia é dura. A palavra é dura, irmão. Mas você tem escolha. Você tem escolha. Eu não estou dizendo que é a melhor escolha, mas você tem escolha. Você pode escolher não obedecê-la. Você pode escolher viver a sua vida do jeito que você quer. Mas a palavra nos confronta. O que nós precisamos é entender a razão desse confronto.
É porque Deus estabeleceu para esse povo, se vocês estavam lá, eu comecei lá com Abraão, fiz uma grande nação, vocês foram levados no cativo, agora eu vou tirar vocês, não por tirar, uma coisa é tirar da prisão, uma coisa é tirar da prisão, dar um emprego, dar uma família. Tem pessoas que saem da prisão, que estão 20, 30 anos na prisão, e são largados, e ficam piores do que estavam. Não é assim? Não é que ele foi preso, não, é porque ele é da polícia. O que Jesus quer conosco é que nós compreendamos isso, irmãos. Ouvi uma palavra do pastor Douglas. Há muita igreja, muita gente preocupada com a quantidade. Isso, irmãos, eu quero quantidade, porque a quantidade vai me fazer mais evangelismo, missões, construir, distribuir melhor o peso, né? Mas ela não pode, a falta de quantidade, não pode necessariamente ser o testemunho ou o termômetro de que a sua igreja não está bem. Porque é muito difícil, irmãos. A porta é estreita. É muito difícil nós entendermos que nós temos que adorá-lo em qualquer circunstância. Você precisa se virar nos 30. Você não se pertence. Eu li aqui o irmão falando, ele não quer algo de nós, ele quer a nós, ele quer a nossa história. E muitas vezes nós estamos sendo surpreendidos. E nem sempre é com um chamado de Deus, irmão, o que você está fazendo em casa essa hora, vendo Fantástico, vendo futebol? Muitas vezes ele não vai falar assim. Muitas vezes ele vai falar com você o seguinte, dessa forma, o irmão disse, meu irmão, domingo passado, o fogo desceu lá na igreja. Pessoas foram curadas. O mover de Deus foi tremendo. A palavra entrou no nosso coração e você disse, onde eu estava? Porque eu não me disponibilizei. Eles foram cerceados durante muitos anos, porque o culto deles desagradava aos egípcios. Eles tinham desaprendido como sacrificar. Moisés diz para Faraó em dado momento, nós não podemos sacrificar aqui, que ele diz, fica aqui, faça a igreja aqui, sacrifique aqui. Ele diz, não, porque os nossos animais, para o seu povo, são animais sagrados, nós não podemos fazer isso, está errado. Hoje nós vivemos esse tempo. Muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa num meio secular, e não fazemos, ou queremos fazer, ou pensamos em fazer e não fazemos, porque aquilo ali pode afrontar as pessoas, e cada dia mais nós estamos dando um passo atrás. Nós estamos com vergonha, irmão, de sermos crentes. As pessoas das religiões afro, elas andam com tudo aquilo que a religião deles pede, sem nenhuma vergonha. E nós temos vergonha, às vezes, de orar por uma pessoa na rua. Isso é prestar culto ao Senhor. Nós temos, às vezes, vergonha de orar pelo nosso prato de comida no shopping. E isso é culto ao Senhor. Nós estávamos voltando de Portugal, de Porto para Lisboa, de carro. Viemos de carro, depois entregamos o carro, porque Lisboa é mais metrô mesmo. E paramos num lugar para tomar um café, ir ao pipi-rum. E de repente estamos sentados assim. Irmãos, eu não estou falando de mim, eu estou falando de exemplos. Deus não mostra nada à toa para ninguém. Olha lá que casal bonito, vai lá. Não. De repente nós estamos ali na mesa, eu olhei assim para a mesa, a uma distância daqui a pastora, e vi um casal, seus 40 e poucos anos, talvez, 50, e eles com o lanchinho deles também, e eles deram a mão, fecharam os olhos e começaram a falar assim. Eu falei assim, são crentes, porque essa
Esse é o parâmetro que nós temos. Naquele momento que eu identifiquei, eu senti Deus falando comigo, você viu? Então vamos em frente. Vai lá. Eu acabei de tomar o meu lanche, eu estava quase acabando e eles estavam começando. Eu fui lá. Com licença? Pois não. E pelo sotaque, quando ele abriu a boca, eu vi que eles eram brasileiros. Eu disse, vocês são brasileiros? São, nós também somos. Que bom. Eu vi que vocês estavam orando. Vocês são evangélicos? Graças a Deus, somos. Ah, que bom. Então, nós sentimos vontade de falar com vocês. E eu queria orar por vocês. Não foi assim? Eu queria orar por vocês. Posso? Claro, pastor. Não falei. Nós somos pastores, estamos vindo aqui, mas de férias. E ele disse, nós moramos aqui próximo ao porto e tal. Eles eram de uma outra igreja lá. E ele disse assim, pastor, então ore. Eu falei, vocês estão passeando? Não, nós já moramos aqui, mas nós estamos indo a Lisboa agora, para a última chance do documento da minha esposa, e ela está aflita. É isso aí. Quantos irmãos estão entendendo isso, irmãos? Deixa eu te falar, se eu saísse dali e só olhasse e desse um tchau, estava alguma coisa errada? Não. Mas o que nós precisamos entender que nós não podemos falar farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos aqui pensando no outro, nós precisamos pensar na igreja, como um todo, mas na comunidade. Eu poderia ter saído dali e ficado ali, vocês são brasileiros? São, que legal, estou passeando. Mas por que dizer algo mais? Porque o Espírito Santo sopra aqui. E você é responsável por falar ou não falar aquilo que o Espírito Santo está te mandando. Arque com as consequências. A segunda coisa, nós estamos perdendo o nosso serviço a Ele. Irmãos, como isso aqui é sério. Ninguém sabe o que Deus está preparando através da nossa vida para que Ele seja exaltado. Portanto, um chamado para servi-lo através do seu corpo como igreja, jamais deve ser deixado para trás. É uma honra sermos requisitados. Irmãos, perdoe a minha franqueza. Eu sou conhecido como uma pessoa que falo, que penso, não assim, jogar tudo na cara das pessoas, mas eu gosto de falar, senão eu fico engasgado, quem vai passar mal sou eu, você vai dormir tranquilo. Então, eu vou dividir com você para você não dormir junto comigo. Você já imaginou, dentro desse contexto, que você foi comprado, que você não se pertence? Estando a serviço do Rei Jesus, o Rei Jesus vem e fala para você, a diferença é que ele não fala direto, ele usa alguém. Fulano, eu preciso de você nessa área. Pastor, eu vou orar para ver. Como que você vai orar? Não entendi, irmão. Não, o que eu quero ver é se eu tenho tempo. Como é que é? Eu não consigo entender, desculpem. Pastor, mas o senhor é pastor de tempo integral. Só há 14 anos. Mas durante quase 60. Eu fui membro igual você. E não tinha tempo ruim, porque eu entendia, se eu estou ali, é uma honra servir ao Senhor. Mas eu não quero falar disso. Isso aí você vai pensar, vai falar com Deus, essa é a minha forma de pensar. Nunca vou te obrigar, viu, irmão? Se eu falar para você, irmão, eu preciso de você no ministério tal. Pastor, eu vou pensar, não vou ficar bravo contigo, não. É uma decisão sua. Eu não posso obrigar você. É uma decisão sua. Mas o que eu quero falar é outra coisa. E é mais importante, está embutido. Eu poderia pregar só sobre esse item, que é um item que tem me incomodado, não aqui, mas em todos os lugares. Converse com qualquer pastor em qualquer lugar, esse item tem me incomodado. É que as pessoas estão buscando uma igreja onde não haja problemas, e Deus te trouxe para uma igreja onde há problemas. Por quê?
Porque você é o marceneiro, você é o carpinteiro, você é o ferreiro, você é o profissional para trabalhar naquilo ali. E se você enxergar uma igreja que não tem problemas, você não tem nada para fazer ali. E como é que é isso? Eu vou destrinchar para você. Nós não temos dado o nosso serviço ao Senhor, e muitas vezes, eu não sei, estou vendo ali, ó, a irmã falou uma coisa no ouvido da outra, eu não sei o que foi, eu não sei, não estou chamando a atenção não, tá? Não sei o que foi, mas a irmã que ouviu sabe. É a oportunidade de ouro que ela tem na mão. Se for uma coisa que ela precisa corrigir, no ato ela precisa corrigir. Quando ela perceber alguma coisa acontecendo de errado, muito se faz aí nas igrejas, não só aqui, mas nas igrejas, sabe? Pastor, estou chateado, vamos embora da igreja. Por quê? Porque fulano não falou comigo. Vá plantar batata, meu irmão. Desculpe lá. Vai plantar batata, irmão. Você vai embora porque um irmão não falou contigo, e esse irmão você nem conhecia, você veio para cá, você é um mentiroso, irmão. Você veio para a igreja dizendo que Jesus é seu Senhor, é mentira sua, porque aquele irmão que você conheceu aqui, não fala contigo, e você já chutou Jesus de lado. O que é isso? Pare com essa brincadeira. Confesse a sua vida a Jesus e diz: Jesus, eu não te amo nada, eu preciso ser convertido de novo. Não quero ouvir isso aqui mais na igreja. Me poupem, não fale isso. Porque se você falar, eu falo assim: ah, irmão, vai crescer, irmão. É o conselho que eu vou te dar, porque eu não tenho mais nada para te falar. Deus está te dando uma oportunidade, porque se esse irmão não falou de propósito, quer dizer, ele não falou porque não viu, mas se ele não falou de propósito, não vou falar, porque eu não gosto de falar. Muda esse irmão, esse é o seu ministério. Disponibilize a sua vida de ensino, de amor. Disponibilize. Irmão, vem cá. Eu percebo que você não fala. Não pode ser assim, meu irmão. Não, eu sou tímido. Eu vou te ensinar a não ser tímido para as coisas principais. Você não precisa fazer festa. E outras coisas mais. Deus tem te dado murmuradores. E você não tem percebido que Ele está confiando em você de colocar murmuradores ao seu lado. Acorda, irmão. Deus está dizendo assim: aqui está um irmão que vai saber ouvir e tratar com murmuradores, e você está deixando passar essa oportunidade de ouro. Eu não sei o que o Senhor vai me pedir até que eu chegue lá. Eu não sei qual o sacrifício que Ele... Isso é um sacrifício, irmãos. Preguei um tempo aqui na igreja, nem todos estavam aqui, certamente, uns chegaram depois, ou talvez não ouviram a pregação, sobre as 10 virgens. As 10 eram virgens. Quando diz que 5 eram prudentes e 5 loucas, foram descobrir depois, porque nenhuma noiva ia chamar: eu quero 5 loucas e quero 5 prudentes. Amém ou não amém? Vocês chamariam noivas? Não. As 10 dormiram. As prudentes e as depois loucas. As 10 dormiram. As 10 tinham azeite. Amém ou não amém? Qual a diferença? É que 5 tinham sobra de azeite. E sabe o que é a sobra de azeite? Espírito Santo. Sabe por que você não está conseguindo oferecer sua vida? Porque você só está oferecendo aquilo que você acha que pode oferecer. Você tem que oferecer algo mais, e algo mais é o Espírito Santo. Por que as pessoas ficam chateadas na primeira ou segunda crítica que fazem a elas? Porque elas não têm azeite de sobra. Então, quando o limite delas acaba, elas estouram. Mas quando ela tem o Espírito Santo, ela pode ser achincalhada, como Jesus. Podemos estar deixando no Egito, vamos terminar, a nossa vida cristã.
A Bíblia diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Mas temos deixado de praticar a santidade por conta da sua graça. Nós temos trabalhado com regulamento. O que é isso? Já estou salvo. E se Jesus me salvou, salvou para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se eu já estou salvo, eu posso matar, roubar, falar mal, adulterar. Nós não pregamos nenhum lado, nem outro, nós pregamos: não seja pego de surpresa. Leve os 4 passaportes. O que é isso? Santidade. Você pode chegar lá no céu: Senhor, eu estou vindo aqui porque eu conheço a sua graça. O senhor lembra que semana passada, antes de eu morrer, antes do senhor me trazer, eu esquartejei uma outra pessoa, porque também me chamou de feio, né? Um motivo justo. E você poderá ouvir uma coisa que você não está preparado. Como é que você sabe? Alguém de vocês tem certeza que Jesus disse: não, a minha graça, você pode fazer o quê? Hein? Você sabe dizer isso? Eu não sei. Mas você poderá chegar lá e dizer assim: Jesus, eu busquei a santificação, porque eu não tinha certeza da minha salvação. E você pode ouvir deles: não, estava salvo. O que é melhor? Tem um ditado que diz que pecar pelo excesso. Eu não estou falando de pecado. Nós recentemente estamos debatendo sobre arrebatamento. Irmãos, nossa igreja não vai discutir isso. Eu vou ensinar. Nós temos uma visão, que eu não vou falar agora aqui. Nós temos uma visão. Seremos arrebatados antes da tribulação ou não? Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Isso é pecado? Sim ou não? Não sei. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor, não permita, Senhor, que nós tenhamos o elemento surpresa nos derrubando. Ao contrário, Senhor, que nós possamos levar tudo que nós temos nessa caminhada e dizermos: tudo te pertence, tudo é teu. Não queremos nada que o inimigo possa requerer. Queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida, disponibilizar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ajoelhar, queridos, dentro desse propósito, consagrar nossa vida a Deus.